Oi pessoal, eu sou Nani Bittencourt da Whip Reptiles e hoje a gente vai falar um pouco sobre Hognoses, essa serpente cheia de personalidade com essa carinha linda. Olhem isso. Essa é uma das minhas meninas, uma albina conda. Depois a gente vai falar sobre padrão. E eu quero falar um pouco, primeiro, um pouco sobre onde esses animais são encontrados, né? Eles normalmente são encontrados no Arizona, em New México, Texas e um pouco na parte norte do México, tá? Eles são considerados excelentes pets, são animais pequenos. Normalmente as fêmeas são maiores que os machos, bem maiores que os machos, e elas chegam no máximo a 90 centímetros. Eles vivem mais ou menos 15 anos em cativeiro. Eles têm essa mania de ficar cavando, né, usando esse narizinho que eles têm para cavar, né? Eles gostam muito de areia. Existem muitos padrões e muitos padrões novos desses animais. Muita gente trabalhando eles, então a gente tem coisa muito legal no mercado, muita novidade no mercado. Eles são excelentes pets, como eu já falei, eles são animais diurnos, diferente dos leopardi-guecos, tá? Você vai encontrar bastante gente aqui fora, pelo menos criando, assim como eu acho que os animais talvez mais populares hoje em dia são hognoses e balls e piton balls, tá? É bom você sempre ter uma caixa, um terrário totalmente, como é que eu falo isso em português? Contra fuga, né? Porque eles são super ágeis, né? Se eles tiverem um temperamento um pouquinho mais acelerado, que é comum, é um animal com uma personalidade muito forte, ele vai escapar, tá? Isso é muito comum em serpentes, né? Pra quem conhece, sabe aí que é comum. Eu recomendo um terrário de 80 centímetros a 1 metro para ser bem legal, para ter bastante espaço, tá? Sempre com substrato. Eu aqui uso aspen, que é um substrato comum aqui, parece uma serragem. E elas adoram, elas ficam entrando dentro, elas realmente curtem. Água sempre à vontade. Eu alimento meus animais uma vez por semana, dependendo da idade. Quando é filhote, dependendo da situação, eu alimento com mais frequência, a cada 5 dias. Sempre toca, elas amam toca, elas se sentem seguras com toca. É muito importante, elas não precisam de luz, tá? Mas elas precisam de aquecimento, ainda mais depois da alimentação, isso é hiper para ajudar uma digestão apropriada, tá? É legal você não, no dia seguinte da alimentação, não ter muito contato, assim, porque elas podem ficar um pouquinho mais estressadas, tá? É uma coisa que pode acontecer dependendo do animal. Uma coisa muito legal sobre as hognoses, os filhotes, muitos filhotes têm mania de se fingir de mortos, eles viram de barriguinha pra cima e ficam com a linguinha de fora. Isso é uma defesa deles. E em cativeiro, muitos criadores fazem vídeo disso, é muito bacana. Procurem na internet, vocês vão achar bem legal, é bem divertido. O que mais que eu posso falar pra vocês sobre elas? Como o leopardi-gueco, o manejo você precisa acostumar. Esse animal aqui chegou pra mim bem pequeno, ela chegou pra mim
novinha, ela tinha feito, normalmente os criadores eles liberam as Hognose depois de 10 alimentações seguidas, né? Ela chegou nova para mim, bem pequena para mim, ela era super estressada, ela veio da Europa, eu acabei comprando, ela é um animal super comum, ela é apenas um albino conda, ela não tem nenhum hatch, ela não tem nada na genética dela. Mas eu tava com muita dificuldade de encontrar um animal simples com preço bom. Então eu acabei trazendo ela da Europa, eu já tinha alguns animais para vir da Europa, ela veio junto. Eu trouxe um casal de irmãos. E ela era super estressada, como eu tava falando, e com manejo, muito manejo, ela se tornou o animal mais bobinho e tranquilo do mundo. Então é importante, se você quer um pet, manejo diário, muita paciência para fazer esse animalzinho virar um bom pet, tá? Eu tenho outras hognoses aqui, não tão sociais. Elas normalmente são super atentadas em relação à comida, então elas normalmente quando vem algum movimento elas podem morder, tá? É muito comum isso acontecer. Então muita gente tira elas da caixa para mostrar que é a hora da alimentação e aí elas estarem acostumadas que quando elas saem da caixa é a hora da alimentação e você acaba mostrando isso pro cérebro dela e ela não vai te atacar quando ela estiver dentro da caixa. Isso é uma dica. Eu tenho algumas mais estressadas que, não que mordam, mas que tem uma movimentação muito rápida. Algumas que acham que tudo é comida e que já mordem, independente de qualquer coisa. Esses animais da natureza, eles comem lagartos, sapos e em cativeiro foram acostumadas a comer pequenos roedores. Elas são serpentes venenosas, tá? Elas têm um veneno muito bobinho, que na verdade para humano em 99,9% dos casos não causa nada, a não ser que seja um caso bem atípico. Existem algumas táticas para você fazer os bebês hognose começarem a comer, né? E a gente pode falar sobre isso depois, não é uma tarefa muito simples às vezes, mas eu acho que a maioria das serpentes podem ter questões na primeira alimentação, né? Eu já vi alguns casos com amigos meus. Então, existem algumas táticas aí pra gente explorar e falar sobre. Quem tiver experiência e quiser falar sobre isso também. Eu acho que é isso, tá? É um pet muito legal, eu super recomendo, é um bicho muito maneiro. Eu que gosto de pequenos animais, é uma grande escolha. Ela tem uma personalidade, como eu falei, incrível. Ela não é um bicho que você lê o tempo todo, você se surpreende com a personalidade, é muito bacana. Então, super recomendo. Vamos falar sobre o padrão depois, vou mostrar os outros animais que eu tenho, alguns outros padrões. E é isso. Bom dia, galera. Vejo vocês depois.